Boa noite a todos. É com grande alegria que também cumprimentamos a todos aqueles que estão em seus lares, nos acompanhando através do Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. Cumprimentamos também todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. E assim nós vamos com essa alegria renovada, porque está presente. Falar de Jesus nos alegra a alma. E hoje nós vamos receber o nosso querido companheiro Alex Bonafini. Mas antes disso, vamos nos harmonizando, com a casa, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso mestre, e também a espiritualidade amiga que prepara esse ambiente sempre com muito carinho para que nós, ao deixarmos esta casa, levar todas essas energias e levar assim, sair melhor do que quando entramos. E para isso convidamos o nosso querido companheiro Gustavo a entonar o hino da casa, Praz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Então, como já anunciamos, na noite de hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez a penúltima palestra do ano
o nosso querido companheiro Alex Bonafini, que traz como tema de sua palestra uma pergunta: quando Jesus nasceu? É isso, Alex? Então seja bem-vindo. Boa palestra. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. A gente poderia começar uma forma diferente a palestra hoje, né? Como dizem os jovens, fazendo um quiz. O que eu diria para vocês, que tipo de festa em que tem folga no trabalho, casa enfeitada, troca de presentes e mesa farta? Qual é o nome dessa festa? Natal? É o Natal? Até o século IV não. Até o século IV essa festa se chamava Saturnália. Saturnália era uma festa que se iniciava no Império Romano no dia 17 de dezembro e até o dia 23 de dezembro, em homenagem ao deus Saturno, deus da agricultura, deus do tempo. E eles celebravam do jeitinho que a gente celebra o Natal hoje, do mesmo jeito. Especificamente, no dia 25 de dezembro, era comemorado outro deus, que era o deus Sol, que era chamado de Natalis Invicti Solis, porque o dia 25 de dezembro era o solstício de inverno, era a noite mais longa do inverno. A partir dessa noite, os dias seriam mais longos e as noites mais curtas, que na simbologia quer dizer que a luz estaria vencendo as trevas. Interessante, né? No entanto, a partir do século IV, depois de Constantino ter se apaixonado pela figura do Cristo e até ter acreditado que o Cristo o auxiliou numa guerra, numa batalha, a mãe dele ter erguido diversas igrejas em homenagem a Jesus no Império Romano, ele permite o culto cristão entre os povos comandados pelos romanos. E depois Justiniano decreta que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano, nascendo daí a Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, no Ocidente, no Oriente, tem a sede em Constantinopla, que daí virou duas sedes. A partir do século IV, eles decidem sepultar as tradições pagãs e substituir a principal festividade, o principal deus deles, pelo nosso. Aí eles substituem o deus Sol por Jesus. Tanto é que os santos que nós conhecemos é comemorada a data de morte, apenas Jesus que é a data de nascimento, apenas Jesus, porque em realidade não se tem nenhuma fonte histórica que conste quando foi que Jesus nasceu. Não existe isso, não tem. Aproximadamente o que se tem é que Jesus houvera nascido, como se chama no Oriente, do mês de Nissan, que é entre março e abril, mais para dentro de abril do que março. Essa é a data que Jesus nasceu, mas não se tem ela especificamente. Então eles decidiram, para, como simbologia, criar uma data para você saudar Jesus, para você se lembrar de Jesus, para celebrar Jesus. No entanto, por que é que nós comemoramos a Saturnália e não o Natal de Jesus? Porque nenhum cristão comemorava o nascimento de Jesus dessa forma. Não existia essa prática. Essa é uma prática pagã. Quando a igreja, quando o Império Romano decide tornar Roma cristã, não tornou cristã pura. Não tem aquele negócio de pureza doutrinária que a gente luta tanto aqui na Casa Espírita, no Espiritismo. Eles fizeram o que nós chamamos de sincretismo religioso. Eles misturaram as práticas pagãs de culto externo de Roma junto com o cristianismo. Substituíram Júpiter, Saturno, Vênus e etc. por José, Maria e Jesus. Mudaram os nomes, mantiveram a prática. Todas as práticas que são comemoradas hoje são outrora práticas pagãs.
Tanto é que o aniversário de Jesus, e a gente dá presente para ele? Não, a gente dá para a gente. Porque no final da Saturnália, no último dia, era uma prática das pessoas fazerem peças, estátuas, esculturas, pinturas, e um dá de presente para o outro. É por isso que a gente troca presente hoje. É típico da Saturnália. O que é mais louco nessa história, gente, o que é mais louco, isso é louco, muito louco, que as duas festas mais populares do Brasil são baseados na mesma festa. Tanto o Carnaval como o Natal são baseados na Saturnália. Uma festa extremamente devassa, não que você não possa comemorar o Carnaval, mas a sua base, Ave Maria. Se a gente acha que hoje é ruim, no passado foi muito pior. As Lupercais, as Saturnálias e etc. Meu Deus do céu, eram terríveis. E o Natal, que é a festa mais dócil, mais pura que se tem na face da terra. As duas baseadas no mesmo evento. Isso é muito louco. E eles substituíram isso chamando de Dies Natalis Christi, que é o dia do nascimento de Jesus. E nós recebemos essa tradição e absorvemos. O mais louco dessa história é que o solstício de inverno no calendário juliano era comemorado no dia 25. Como nós não seguimos mais o calendário juliano, é o gregoriano, mudou-se. Hoje se é comemorado isso no dia 21 e no dia 22. Para vocês verem que a data pouco importa. Com a mudança de calendário. Tanto é que existem países da Europa que comemoram o Natal em janeiro, em fevereiro, porque eles fazem a diferenciação, porque do calendário juliano para o gregoriano, perderam-se uns dias e ganharam-se outros em alguns meses. Então eles fazem esse desconto e o acrescido e fazem a data em outro mês. Só para se ter uma noção disso. Aqui no Brasil é 25 de dezembro, em outros países, em muitos outros não é assim. Por isso que se nós pensarmos muito bem e lembrarmos do grande Pedro de Camargo, o Vinícius, um dos fundadores dessa casa espírita, um dos grandes nomes do movimento espírita brasileiro, um escritor profícuo, uma pessoa fora do comum, ele escreveu um livro chamado Em Torno do Mestre, em que ele tem uma mensagem que diz: quando e onde Jesus nasceu. E eu vou lê-la um pedaço para a gente entender o que ele queria dizer, que essa palestra é baseada nesse texto do Vinícius. Perguntemos a Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, e ele nos responderá: ele nasceu no dia em que na praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas, até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus, e ele nos responderá, triste, chateado: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena, que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, que queres que eu faça? Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo, em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue, e o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amá-lo. O que Pedro de Camargo, o Vinícius, nos chama é para acatar-se. Essa catarse tão importante que nós devemos ter, que alguns chamam de epifania, que nós devemos ter na nossa existência.
Nós vivemos muitas vezes uma existência inteira cheios de ilusão, alucinados, desvairados pelo que é verdade. Mas chega um momento que dá uma catarse, chega a epifania e a gente acorda para a verdadeira vida. E aí nós nos perguntamos: quando e onde Jesus nasceu? Em nosso coração. Tornar-se cristão, cristianizar o mundo, não é cristianizar o mundo para depois cada indivíduo se cristianizar. Não é assim que funciona com o cristianismo, nem tampouco com o espiritismo, que é o cristianismo redivivo. A transformação começa da parte para o todo, do individual para o coletivo. É assim que funciona. É de tijolinho em tijolinho até a transformação ser universal. Essa epifania, essa catarse. É por isso que cada um tem que olhar dentro de si e descobrir: será que Jesus nasceu em nosso coração? Ou ele ainda está para nascer? E se ele nasceu, quais mudanças aconteceram em nossa vida? Porque uma coisa é você frequentar o núcleo religioso, a casa espírita, a igreja, o templo, a sinagoga. Uma coisa é isso. A outra coisa é você vivenciar a fé que você diz que você gosta. Para você tornar-se espírita, está nesse livrinho aqui, Fundamentos da Doutrina Espírita. Lá está explicando qual é o processo da espiritização do ser. É magnífico. A primeira etapa do processo é entrar no espiritismo, que é o que nós estamos fazendo. Quando nós entramos na casa espírita, quando nós lemos uma obra espírita, quando a gente assiste uma palestra espírita, nós estamos entrando no espiritismo. É a etapa mais difícil, porque muitas pessoas passam uma vida inteira sem se permitir isso, preocupadas com o mundo, com os prazeres, com o entretenimento, que é necessário. Mas a vida não é só isso, né? A vida não é um parque de diversões. Tem um monte de coisa a ser feita. Entre elas, se divertir. E a gente pode fazer as outras coisas se divertindo também. Tem esse detalhe, né? Mas tem que ter um pouquinho de maturidade para isso. Mas as pessoas aturdidas em ganhar dinheiro, em se divertir, em gozar a vida, ou com outras coisas, muitas vezes não tem tempo para a vida religiosa. Não tem tempo para se autodescobrir. Então essa catarse, essa epifania nunca vai acontecer, a não ser que aconteça uma desgraça na vida dessa pessoa, que daí ela é obrigada a fazer uma viagem íntima e se transformar. Então, primeiro você entra no espiritismo. A segunda etapa, que é determinante para saber se você vai se tornar espírita, que muitas pessoas vão embora sem chegar na segunda etapa, é quando o espiritismo entra na pessoa. De tanto você entrar no espiritismo, uma hora ele entra em você. Quando você começa a prestar atenção no que os palestrantes falam, que você já não acha tão chata a palestra, eu só quero passe, vamos rápido, ele está falando demais. E tem uns que vêm na palestra que acabei assim para receber o passe e ir embora. Eu fui no centro. Resolveu nada. Uma vez por semana, que você vem à casa espírita, que dure 1 hora, 1 hora e meia, não é nada. Não é nada. É muito difícil o aprendizado, a transformação, é muito pouco tempo. Não tem como. É muita coisa que tem que acontecer na nossa vida. Nós nos aculturamos a ser materialistas durante várias reencarnações. Para você ser espiritualista, 1 vez por semana, 1 hora e meia, você acha que está bom? Não está, né? Não está, é impossível isso. Então, para aqueles que continuam, que ficam, que entendem, que leem as obras espíritas, que fazem cursos, que estão sempre procurando conhecer a diversidade dos acontecimentos da vida, que não é porque a gente é espírita que a gente só estuda o espiritismo, que a gente acha que o resto é uma bobagem e que só o que está na obra espírita, não, tem que saber sobre tudo. Ou seja, para o espírito ele ser perfeito, ele tem que ser perfeito em todas as áreas. Ou alguém acha que Jesus veio à Terra só para ensinar o cristianismo? Não. Jesus, para ser o único espírito puro que pisou a face da Terra, ele teve que se aperfeiçoar em
todos os aspectos, em todos. Tanto que Augusto Cury o chama do homem mais inteligente do mundo. Numa obra, ele era ateu, hein? Lendo o Evangelho de Lucas, que era um médico, ele resolveu se transformar, se converter e cristianizar-se, sem ter uma religião específica. Só que daí tem a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? O Espiritismo ter entrado na gente, tá bom, ótimo, transformou, fez morada, legal. Só que é muito pouco ainda. Porque se eu me tornei feliz, se mudou minha vida, se eu estou pleno, se está tudo correndo bem, por que não compartilhar com os outros essa felicidade? É a terceira etapa, quando o Espiritismo sai da gente para transformar a vida de outrem. É aí que a coisa acontece. É aí que o fenômeno se modifica. É aí que você compartilha com as outras pessoas a sua felicidade. Que você ensina algo e recebe de troca, ou como troca de retorno, outro ensinamento. Mas que você dá às pessoas que ainda tateiam, titubeiam nas suas trevas inferiores e interiores, a oportunidade de buscar um facho de luz, que modifique sua vida, que lhe dê esperança nova, que lhe dê uma oportunidade de descobrir que a Terra não é um vale de lágrimas, que isso é uma bobagem. É uma bobagem. A Terra não é um vale de lágrimas. A Terra é o lugar perfeito para nós estarmos, que nós estamos aqui no momento perfeito, para realizarmos o que tem que ser realizado hoje. Que não existem erros na criação divina. Não existem erros. Nós erramos, mas o Criador não erra. Então nós viemos no momento certo, no local certo, com as pessoas certas, mas aí para fazer o certo depende da gente, aí que o problema acontece. E como diz aqui no interior do estado de São Paulo, que a porca torce o rabo, né? Porque daí quando depende da gente, aí é problemática. E também não adianta a gente frequentar muitas vezes uma casa espírita, 40 anos, sentar no mesmo lugar, porque tem pessoa que vem em 40 anos, senta na mesma cadeirinha, no mesmo lugar, vai embora e não mudou nada. Sai daqui, não teve transformação nenhuma. É um absurdo isso. Como nós podemos viver dia após dia sem transformar-se? Todos que passam pela nossa vida são ferramentas e mecanismos transformadores. É impossível você não se contaminar para o bem ou para o mal com todos que passam a nossa vida. Você não adquirir um único aprendizado. Por isso que quando nós nos tornamos cristãos, nós entendemos que nós somos filhos do mesmo Pai e que todos são nossos irmãos. E isso traz uma responsabilidade tamanha. Porque a partir do momento que eu entendo que todos são nossos irmãos, eu tenho que ter um amor avantajado. E fazer nascer Jesus em nosso coração não é ficar falando, eu sou de Deus, colocar no carro lá um rosário, colocar a Ave Maria, e coloca os dois, e coloca um terço, e pendura uma foto, e fala, eu sou de Deus, eu sou de... Porque tem gente que tem que provar para o mundo o que é. Geralmente essas pessoas são moralistas. E os moralistas são péssimos. São péssimos para o cristianismo, para o mundo. Porque eles se arvoram em condenadores daqueles que não andam como eles andam. Os fariseus e os saduceus eram assim na época de Jesus. Só eles eram certos. O resto era tudo porcaria. Não se podia comer junto com eles. Tanto é que quando Paulo de Tarso chega, que estão destruídos os cristãos após a morte de Jesus, a casa do caminho se mantendo com dificuldade, Tiago, que não era Pedro, que era o líder dos apóstolos, era Tiago, irmão de Jesus, essa é a verdade. Ele era a favor da circuncisão, que era uma prática em que se, até hoje, que é uma prática limpa, fantástica, de se cortar do pênis da criança com 8 dias o prepúcio, que isso traz como simbolismo que a pessoa é judia, aquele é judeu. Então, Tiago, porque tinha 2 grupos de cristãos na Judéia depois da morte de Jesus, os cristãos judeus, que tinham uma base judaica, e que se tornaram cristãos, que Tiago era defensor desse grupo, que aceitavam
nessa prática, a circuncisão, e existiam os cristãos helênicos ou gregos, que eram os pagãos que conheceram a Jesus e começaram a se cristianizar. Então teve um racha no movimento cristão. Um pensava de um jeito, outro pensava de outro. Esses aqui não comiam com esses aqui, porque esses aqui não faziam circuncisão e não tinham as práticas do judaísmo. Esses não concordavam com as práticas do judaísmo e achavam que tinha que seguir só Jesus. Era um balaio de gato. Teve que vir Paulo para acabar com esse conflito, e daí Pedro intervir para que entendesse que todos eram cristãos. Até hoje é um balaio de gato o cristianismo. Cada igreja que diz que é cristã quer fazer de um jeito, mas ninguém quer fazer do jeito de Jesus. Ninguém quer fazer do jeito de Jesus. Segundo o Papa Francisco, as pessoas moralistas que ficam observando um cisco no olho do irmão e não veem uma trave nos seus olhos, são agentes alfandegários da fé. Eles decidem quem entra ou quem não entra no reino dos céus. Isso não é cristianismo. Se a pessoa tem uma cor diferente da dele, esse não vai entrar no reino dos céus. Está lá na história, na eugenia, na branquitude, e tudo que acontece. Nossa, é horrível a história, se a gente ler as coisas que aconteceram sobre isso. Não, se ele não tiver a mesma orientação sexual, também não vai entrar no reino dos céus. Se for mulher, a maioria é mulher que está aqui. Antigamente, mulher que não ia para o reino dos céus. Não podia nem entrar no templo para rezar, não podia estudar, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Tinha que se submeter aos ditames do marido. Geralmente, homens grosseiros que faziam o que queriam com a mulher. Também não vai para o reino dos céus. É de outra religião. É do candomblé. É da Umbanda, são macumbeiro. Também não vão para o reino dos céus. Quem foi que nos deu esse mandato para definirmos quem entra ou quem não entra no reino dos céus? Isso não é cristianismo. Isso é moralismo e que é detestável. É isso que acaba com a maioria das religiões. E a maioria dos religiosos são moralistas. Apontam o dedo para esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim. Não é assim que funciona. Se assim o fosse, Jesus não teria dito que um pastor tem 100 ovelhas. Se fugir uma, ele deixa as 99 para buscar aquela que fugiu. Porque aos olhos de Deus é muito melhor um filho que se perdeu retornar ao seu regaço do que aquele que segue a sua fé ser covarde, submisso e não fazer o que deve ser feito para mudar a realidade do mundo. Não acabar com a injustiça e não amar. Tanto é que quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, que foi dado esse nome posteriormente, é lógico que quando Jesus foi contar a parábola, ele falou, vou contar a parábola do filho pródigo. Lógico que não. Depois de 70 anos, quando foi tudo escrito, porque ninguém escrevia nada, a tradição era oral, as pessoas memorizavam para depois contar de geração para geração, que 99% da população era analfabeta e era muito caro escrever, por isso que tinha escribas que se errasse uma folha, demorava um mês para fazer outro papiro. Ave Maria, era um Deus dos acuda. Era por causa de tudo isso. Tanto é que o Pedro de Camargo, o Vinícius, no seu livro Na Seara do Mestre, ele troca o nome. Ele diz que o nome certo é a parábola dos 2 filhos, ou do pródigo e do egoísta. Porque muitas pessoas esquecem que aquele homem, o dono da propriedade, tinha 2 filhos, eles lembram só do pródigo. E Jesus, quando conta a parábola, ele conta com amor do pródigo. E o outro, do egoísta, nossa mãe, só tanto que a maioria nem lembra desse filho. Porque o que é o filho pródigo? O filho pródigo é aquele que um dia chama o pai e fala, pai, dá minha parte da herança, eu quero ir embora, eu quero curtir a vida. Qual de nós não teve esse momento de querer mudar? Eu não quero seguir a religião de casa, não quero seguir a religião dos meus pais, não quero seguir a profissão do meu pai, quero fazer uma coisa nova, quero ir embora, quero tentar uma vida nova. Quantos? O pessoal chama de ovelha negra, né? Que é um racismo estrutural, inculcado na mente. Por que a ovelha tem que ser negra? Só porque ele é diferente dos outros? A chamada ovelha negra, que o filho chamar de ovelha branca,
Ela é a boa da família, ela não é a ruim. Porque é o diferente, é o que quer mudar, não é o soldadinho. São esses que mudam. Francisco de Assis. Francisco de Assis era a ovelha negra, que é a ovelha branca da sua família. Porque o pai queria que ele fosse comerciante, ele falou: não, eu vou ser de Jesus. Ah, então você tem que me dar tudo que é seu. Ele tirou até a roupa, entregou para o pai, ficou pelado na Praça de Assis. Vieram os padres e pegaram um saco de batata e colocaram nele, que virou o manto dos monges franciscanos. Era um saco de batata amarrado no meio, porque ele entregou tudo. Ele era a ovelha negra da família. E aí, como que faz? E o filho pródigo foi embora, pegou o dinheiro, o filho falou: toma a tua parte e vai embora. Deixou o filho ir. O filho era maior de idade, sabia o que ia fazer, foi para um país distante, gastou tudo com prostituição, com bebidas, com festas, e o dinheiro acaba, né? Isso é o duro de ser materialista, que o dinheiro acaba, as posses acabam, e aí sobra o quê? Sobra Deus. Sobra a espiritualidade. Se você não tem, você fica sem nada. Essa é a problemática. Aí aquele país passava por uma crise. Ele teve que trabalhar numa fazenda alimentando porcos. Olha a grandeza de Jesus. O judeu detesta porco, não come porco, porque considera uma carne, um animal impuro. E ele coloca na história o pródigo para ele ter que ressarcir a sua dívida, tendo que alimentar os porcos que eles detestam. Aí ele falou: poxa vida, esses porcos estão comendo a mesma coisa que eu. Os jornaleiros do meu pai tinham uma vida melhor que a minha. Vou voltar para a casa do meu pai. Se ele não me aceitar como filho, que ele me aceite como funcionário dele. Eu vou ter uma vida melhor que eu estou tendo aqui. E voltou para o caminho do pai, que é o que acontece com muitos de nós quando a gente erra, né? A gente não tem que voltar para o caminho do pai humilhado, acabado, entristecido, frustrado, fracassado. Mas esse é o ponto bom, porque depois que você cai no último degrau, você não tem mais lugar para baixo, é só para cima que você vai. É ótimo. E de vez em quando a gente precisa baixar o nosso nariz, porque nós somos muito pedantes. Nós achamos que somos a última bolachinha do pacote. O que a gente esquece é que a última geralmente é a mais moída e mais quebrada, né? A gente esquece disso. Geralmente a bolacha melhor é a que fica no meio do pacote. Nem a primeira, nem a última. Olha o equilíbrio até num saquinho de biscoito ou bolacha, fale o que quiser. Até aí tem equilíbrio, e ele volta. E a gente pensando que quando o filho fosse ver o pai, ele ia sair correndo, abraçar o pai. Não ia, porque ele está humilhado, ele está envergonhado, não sabe nem se o pai vai aceitar. Mas o pai aceita todos. Ele não descarta ninguém. Ele corre na direção do filho. O filho com a roupa rasgada, fedendo, caindo nos pedaços, magro porque estava comendo mal, humilhado, destruído. O pai vai e abraça, manda os funcionários trazerem uma roupa para vesti-lo dignamente. Manda colocar um anel no seu dedo, que o anel era o símbolo da família. Ou seja, você continua da minha linhagem, não o deserdei, que nem o pessoal faz hoje, né? Vou deserdar você. Que coisa feia, não? Horrível isso, horrível. Mandou matar o melhor gado para fazer uma festa. Olha, fez uma festa, porque se meu filho estava perdido, reapareceu, estava morto, reviveu. Então essa é a parte bonita, porque Deus aceita todos. Nós que não aceitamos, mas Ele aceita. Para Ele não existe pecado sem remissão. Assim como para nós espíritas não existe nem o pecado nem a remissão. Existe responsabilidade e lei de ação e reação, causa e efeito, por causa que existe o livre-arbítrio. Aí aparece o filho bonzinho. O bonzinho chega do meio da lavoura, que trabalhou o dia inteiro, o trabalhador, o honesto, o soldadinho, que nunca errou. Esses são muito perigosos. Muito perigosos. Por que ele nunca errou? Porque ele não pediu a parte dele. Ou porque ele seja covarde, que ele queria confrontar o pai e mudar o caminho, mas ele tinha medo de não ter sucesso, medo de sofrer, medo de tentar coisas diferentes, ou por comodismo, por preguiça. Tá bom assim vai ficar, não quero saber, não é? Então ele chegou e estava tendo aquela festança.
O que está acontecendo aí? Seu filho voltou, seu irmão voltou, e seu pai está fazendo uma festa para ele. Ele nem quis entrar na festa, porque ele ficou com inveja e ciúme do irmão. Aí o pai teve que sair e falar: você não vai entrar na festa? Este teu filho voltou e você já fez uma festa? Ele fala assim: este teu filho voltou. Olha o desdém. Eu estive do lado do Senhor todos os dias. Esteve porque quis. Eu estive do lado do Senhor todos os dias. O Senhor não matou um único cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Talvez ele não tivesse nenhum amigo, né? Porque esse tipo de pessoa não tem amigo, de tão chata que é, né? É sozinho, então não vai celebrar com ninguém, a não ser que ele faça parabéns para ele, né? Um bolinho, uma velhinha só para ele. Aí o pai falou assim para ele: tudo que é meu é seu. Ou seja, você podia matar, fazer o seu churrasquinho, chamar seus amigos. Eu nunca te impedi, você que não quis fazer. É fácil jogar na costa dos outros o problema, né? O que é meu é seu. Você esteve comigo todos os dias, mas este teu irmão estava perdido e reapareceu, estava morto e reviveu. Jesus está falando, quando fala do egoísta, está falando dos fariseus e dos saduceus. E o pródigo são todos aqueles que se equivocam no caminho, que somos nós, que nós reencarnamos justamente porque estamos em aprendizado, mas principalmente porque erramos muito e precisamos de outras reencarnações para acertar onde erramos. Mas que Deus sempre abre suas portas para que nós possamos nos melhorar. Isto é amor, isso é cristianização, isso é fazer Jesus nascer em nosso coração. Não sair para a rua comprar presente, ficar que nem louco, desvairado, um passando em cima do outro, pisando no pé do outro, e gasta, e vai lá e compra presente, e parcela em 12 vezes o presente caro para dar para os outros, gasta o que não tem para mostrar para quem não quer ver. E aí passa por uma situação difícil, aí a pessoa fica 12 meses pagando, quando chega dezembro que ela terminou, pagou a última prestação, ela faz mais outra prestação, mais 12 vezes e não acaba aquele negócio. Aí chega o mês do capeta, que é janeiro, que você tem que pagar IPVA, IPTU, material das crianças, escola das crianças, parece que a pessoa vai entrar num vórtice, morrer e renascer, e mais as 12 parcelas dos presentes que deu para os outros olhou e falou: preferi outra coisa. Aí você tem vontade de mandar para o inferno, bem que o espírita sabe que não tem inferno, não tem como mandar para o inferno, né? Para quê? Para Jesus? É Ele o aniversariante. O presente que Ele quer é a nossa felicidade, a nossa amizade, é estarmos aqui confraternizando o que há de melhor. Então não pode fazer festa? Eu não faço isso. Eu adoro festa, adoro estar junto com a família. Comer é uma delícia, mas é uma desculpa para a gente se socializar. É uma desculpa para a gente socializar. Gente, se não fosse as festas, olha, existem familiares que ficam sem se ver anos. Só em 2 circunstâncias eles voltam a se ver, sabe quais são? Uma, quando morre alguém no velório, no enterro, olha que delícia. Nossa, fulano, faz 20 anos que eu não te vejo. Viu na morte de alguém. Ou numa festa de Natal, quando resolve confraternizar e todo mundo está junto. Então que sejam em festas, em festejos. Isso é muito maravilhoso, isso é fantástico, a pessoa se reunir, se confraternizar. Pelo menos uma vez no ano a gente vai lembrar de Jesus. Graças a Deus, com alegria, sem aquela sisudez, aquela cara fechada, porque eu sou de Jesus. Não parece, porque Jesus falava que Deus é amor. E ao contrário do que a igreja ensinou na Idade Média, que quem ria tinha pacto com o demônio, e quem era de Deus tinha que ser sério, tinha que ser chato, né? Tanto que você vê que você não vê um santo rindo, tudo com aquela cara de tédio, porque você não estava em contato com o capeta. É assim que eles pensavam. E depois as pessoas não podiam tirar autorretrato. Veja os autorretratos dos nossos avós, nenhum sorrindo, não podia sorrir, era o contato com o demônio, não podia. Jesus era alegre, ele era feliz.
Se assim não fosse, com essa inteligência emocional, como ele poderia chamar para seu lado prostitutas, ladrões, escribas, publicanos, pessoas de diferentes tipos, com diferentes tipos de erros, e manar para trazer do seu lado para ser seu apóstolo? Se ele fosse tão sério assim. E mulheres estavam no seu ministério, diversas. Não eram só brancos, porque o povo do Oriente lá não era branco caucasiano. Muitos eram pardos até. Não tinha essa coisa. Com Jesus, ele amava todos. E ele principalmente falou que ele veio para os doentes e não para os sãos. E Kardec teve a grandiosidade de perguntar em O Livro dos Espíritos qual o significado da palavra caridade, segundo entendia Jesus. Porque você pode perguntar o que quer dizer a caridade para qualquer um. Vamos falar 500 coisas. Kardec queria saber dos imortais o significado da palavra caridade, segundo entendia Jesus. Porque o que muda o mundo não são as respostas, são as perguntas. Se a pergunta não for bem feita, nós não temos respostas transformadoras. E Kardec, como um pedagogo, como um homem de ciências inteligentíssimo, ele fez a pergunta. Bom, ele começa o Livro dos Espíritos perguntando quem é Deus, né? Então olha o naipe desse educador, né? Desse reformador religioso. Mas ele pergunta isso, e os espíritos respondem: indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com todos, perdão às ofensas. Isso é o significado da palavra caridade. Quando nós tivermos essas 3 virtudes, não precisa ser 100%, mas se elas fizerem parte da nossa vida, nós tivermos indulgência, pelo menos com quem amamos, no começo, né? Pelo menos. Benevolência, pelo menos para quem amamos. E perdoar, porque indulgência, bondade e perdão é muito melhor para quem faz do que para quem recebe. Muito melhor. Veja você trabalhando no cristianismo, na doutrina espírita. Estava conversando aqui. Quantas vezes meu filho fala assim: você tem palestra hoje, pai? Tenho. Ele fica chateado, porque ele queria que eu ficasse em casa. Poderia estar aqui? Poderia, mas com o horário louco do pai, que chega tarde, que vai dormir cedo, não dá para acompanhar. Minha esposa idem, tem que cuidar dele, muitas vezes não dá certo de vir. Aí pergunta, eu falo: eu tenho palestra essa semana. Ah, é? Não sabia. Ah, eu tenho trabalho mediúnico na quinta. Esse sabe que eu vou toda quinta, né? Então a gente vai trabalhando, a família sofre. Porque queriam que a gente estivesse todo tempo, graças a Deus, né? Porque se a gente fosse ruim, eles iam falar: graças a Deus que está trabalhando. Pelo menos a gente fica livre nessas horinhas, né? Estamos bem. Se eles sentem falta, quer dizer que a gente está fazendo falta, que a gente é bom de alguma maneira, né? Oh, que bom, né? E nós fazemos amigos. Nós olhamos a cara de satisfação das pessoas quando nós contamos algo, quando nós revelamos algo, quando nós trazemos uma informação pesada de uma forma leve. Isso faz bem para o nosso coração, faz bem para quem trabalha. Tanto que você fala assim: quero fazer isso mais. Aí você marca uma palestra, 2, 3, um trabalho mediúnico, e viaja e faz, porque a gente adora isso. Porque é muito melhor dar do que receber. A gente acaba se contagiando da forma positiva, como Pat Adams, né? Que ensinou que o amor é contagiante, ou contagioso, como queira. E que nós podemos proliferar o sentimento do amor para todos os corações, mas não sem sacrifício pessoal. Mas o nosso sacrifício, nossa, eu tive um sacrifício para vir hoje aqui. Fui no meu banheiro com meu chuveiro elétrico, que eu escolhi a temperatura, tomei banho, me vesti, passei perfume, entrei no meu carro, liguei o ar porque estava muito quente, chovendo, cheguei até aqui. Nossa, que sacrifício! Imagina Paulo de Tarso, quando pregou o cristianismo na época dele, dizem que ele andou a pé
não de burro, não de biga, não de charrete, não de carro elétrico. 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros a pé. Isso é sacrifício. O que nós fazemos? Nossa, não é nada. Não é nada. E faz um bem para todos. A gente pode estar uma desgraça aquele dia, um monte de gente perturbou, e o obsessor cutucou de um lado, o encarnado cutucou do outro, e o obsessor encarnado e desencarnado, e familiar, e problema desse, e problema daquele, e boleto, que você fala, como que eu pago esse, não pago esse, e aquela coisa. Aí você vai para o centro espírita, ai, que alívio, e alivia, você fica bem, porque Deus está conosco. Isso é fazer nascer Jesus em nossos corações, que nós podemos ser felizes e corretos e dignos. O nosso mundo anda muito sisudo, muito briguento. As pessoas, ao invés de serem espíritas ou cristãs, na rede social, elas colocam que elas são desse ou daquele partido político. Ah, se for desse, eu odeio aquele. Se for daquele, eu odeio esse. Que coisa feia, ridícula. E ficam discutindo política na rede social. E deixam de falar com pai, com mãe, com filho, com filha, com tio, com tia, com amigo, com outro amigo, por causa de bobagem de política. Eu sou espírita. Eu vou postar coisas espíritas, mas não é só coisa espírita. Posto piada, mensagens engrandecedoras, novidades, fatos históricos, coisas interessantes. Mas política não depende de mim. Não depende. Tem pessoas se matando por causa disso. Se matando. As pessoas estão violentas. As pessoas estão egoístas. E o pior de tudo, estão ingratas. Nós estamos deixando de ser gratos pelas pessoas, por Deus, pelo aquilo que temos. Todos nós que estamos aqui, nós podemos estar aqui. Nós tivemos o privilégio de chegar até aqui para assistir essa palestra, quando milhões estão procurando comida em latas de lixo. Estão no funerais dos seus parentes mediante guerra, mediante miséria, mediante fenômenos, desastres naturais. Nós somos privilegiados de estarmos aqui hoje, no dia 20 de dezembro, para lembrarmos de Jesus, para que Ele possa fazer morada em nosso coração, para que haja uma transformação, para que a gente entenda que Ele foi o único Espírito puro que pisou a face da terra, quando existem milhões no universo. Um pisou a face da terra, trazendo um código de ética e moral do universo, que é o Sermão da Montanha. E muitas pessoas nem sabem o que é o Sermão da Montanha. Como ser cristão sem conhecer o Sermão da Montanha? Mas eu vou dar uma dica fácil para vocês, hein? Nossa, é fácil. Se você não quiser ler a Bíblia, que é muito difícil, o Sermão da Montanha, eu vou dizer um livro que tem o Sermão da Montanha inteiro, que é gostoso de ler, que é um dos livros mais lindos que já foi escrito na face da terra. Chama o Evangelho segundo o Espiritismo. Que quando Kardec traz à tona o coração da doutrina, ele não quer saber onde Jesus nasceu, quando Jesus nasceu, quem era o pai, quem era a mãe, isso, aquilo outro, nada disso. Kardec estava preocupado com o ensinamento moral do Cristo. Está no prelúdio, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele baseia os 27, 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo no Sermão da Montanha. Você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, você automaticamente vai ler o Sermão da Montanha, e ainda é explicado com comentários dos Espíritos e do próprio Kardec, com notícias históricas no princípio, coletâneas de preces espíritas no final. Quem é ruim de prece, está lá um monte de modelo de prece para ser feito, principalmente a dominical, que é o Pai Nosso, que ele explica pedaço por pedaço. É um livro fantástico, para que nós possamos nos cristianizar e espiritizar, que é o grande objetivo, porque aquele que for cristianizado ou espiritizado, ele vai ter mais força, mais resignação, mais alteridade, mais resiliência para lidar com as diferenças, com as vicissitudes e com as dificuldades da vida.
ele viverá uma vida mais leve, mais tranquila, com mais esperança e menos dor e sofrimento. Porque ele sabe que tudo que acontece em nossa vida vem de Deus. E tudo que vem de Deus não pode ser ruim. E as coisas ruins? As ruins são nossas. São deméritos nossos. Para isso que estamos aqui. Para transformar um demérito no mérito. E nos aperfeiçoarmos e sermos perfeitos como o Pai Celestial é. Palavras de Jesus. Que nós tenhamos um excelente Natal. Vamos festejar, brincar, comer, se divertir, fazer piada, rir, até chorar. Mas vamos nos amar. Vamos nos amar. Começar 2025 com mais amigos que inimigos, com mais familiares nos amando do que nos detestando. Que é isso que Jesus quer. Que é isso que um cristão deve apresentar: felicidade e amorosidade. Porque senão não é de Cristo e Cristo não nasceu em seu coração. Muito obrigado a todos. Que Deus os abençoe. Obrigado.